pergunta que muda tudo. Antes de ensinar qualquer coisa, eu quero te fazer uma pergunta mais importante do Ministério Infantil. Por que você está aqui? Porque você ama as crianças ou porque você entende que tem um propósito eterno por trás das aulas? Pense um pouquinho. Muita gente vê o Ministério Infantil como um espaço para entreter as crianças enquanto está tendo o culto dos adultos, ou apenas transmitir histórias bíblicas, mas daquela forma rasa, daquela forma que não é pensado. Mas nada disso é o centro. A base bíblica deve ser o centro. Jesus colocou uma criança no meio dos discípulos para ensinar uma lição profunda. E essa lição foi a seguinte: em Mateus 19:14 fala: deixem vir a mim as crianças, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus não chamou as crianças para ficar de lado, para ficar no canto, para ficar de escanteio. Não, Jesus colocou as crianças no centro onde devem ser inseridas. No reino de Deus, crianças não são distração. Crianças estão sendo formadas para serem discípulos. São sementes espirituais que determinam o futuro da igreja, da fé e da família. E se a palavra não chega no coração delas agora, chegará quando? Quando elas crescerem? Não, o tempo de plantar é agora. Parte 2 desse vídeo. O propósito do Ministério Infantil. Então, o Ministério Infantil não é sobre entreter, passar o tempo enquanto os adultos estão lá no outro culto, não é só a salinha das crianças e não é cuidar para que os adultos tenham paz. Não é. O Ministério Infantil é discipulado, é plantar com intenção a fé na vida das crianças, é a formação espiritual, é uma construção de identidade em Cristo, é o desenvolvimento de caráter cristão e o cuidado emocional, espiritual e bíblico. O seu trabalho, professor, é eterno. O papel do professor, vamos falar em parte 3. Você não é um animador, você não é um recreador, você é um discipulador dos pequenos corações. E o seu papel como professor, lembre-se, é apresentar Jesus de modo simples e real, criar memórias espirituais, ensinar princípios bíblicos que formarão o caráter daquela criança, transformar a sala em um ambiente seguro, amoroso e cheio da presença de Deus. E quinto, pastorear crianças. Mesmo sem esse título, você é um pastor de crianças. Então, professor do Ministério Infantil, você não dá aula, você está moldando uma eternidade. E aí entra aquela parte, o poder do exemplo. Então, a criança, ela observa tudo, ela está olhando nos mínimos detalhes. E se você fala de amor, mas não demonstra amor, ela vai sentir. Se você fala de fé, mas percebe que está ansioso, ou percebe que você não tem fé, a criança vai perceber. Se você fala sobre perdão, mas você trata mal alguém da equipe, ela vai reproduzir isso. Crianças, elas não aprendem apenas o que você fala, o que você ensina no quadro. Elas aprendem como você faz. Eles aprendem observando você. E uma transformação na prática é que na aula a gente deve usar 4 pilares. Então, que é o ambiente espiritual. Então, comece com a oração, uma atmosfera de paz, de saudação a Deus. E o segundo pilar seria a história viva. Então, conte como se estivesse dentro da história. Então, conta com animação, conta com expressão. O terceiro pilar seria a aplicação prática. Então, o que isso vai mudar na minha semana? O que isso vai mudar no meu dia? O que isso vai mudar na vida da criança? E o quarto pilar é o afeto e segurança. A criança se sente amada, ela precisa
se sentir amada. Então, se ela não sente às vezes isso dentro de casa, ela vai buscar isso em outro lugar. Então, professor do Ministério Infantil, você é um canal ali também, sabe? Onde você acolhe aquela criança. Então, eu quero que você entenda hoje, professor do Ministério Infantil, que você não está fazendo algo pequeno. Você está fazendo algo eterno, algo para Deus. Então, talvez ninguém está vendo seu esforço, talvez ninguém reconheça, talvez ninguém perceba o que você está fazendo. Mas sabe de uma coisa? Deus está vendo. Deus usa. Deus transforma a vida das crianças por meio de você. Então, crianças que você ensina hoje vão se lembrar disso por toda a vida delas. Então, você está moldando gerações. E, para finalizar, se essa aula tocou o seu coração, compartilhe com alguém da sua equipe, da sua igreja, que são mais do que aulas. Estamos construindo um movimento de discipulado infantil no Brasil. E segue nossas redes sociais do AMI, Atividade de Ministério Infantil. Deus te abençoe e um ótimo dia.